Hoje, eu quero falar com vocês um pouco mais sobre a hipertensão arterial. Pessoal, a hipertensão arterial é o fator de risco que mais leva a doenças do coração no futuro. Então, você foi numa farmácia, feria a pressão, viu que estava lá 16/9. Ou você teve algum mal-estar. O teu vizinho foi aferir a tua pressão e viu que estava 15/9. Será que você é hipertenso? Será que é uma hipertensão grave? Será que vai ter que tomar remédio? Se você quiser saber de tudo isso, fica comigo até o final do vídeo. Este vídeo tá imperdível. Sem mais um vídeo sobre hipertensão arterial. Hipertensão arterial, que é um tema que eu gosto muito mesmo, porque a grande maioria dos pacientes que me procuram no consultório são portadores da hipertensão arterial sistêmica. Mas o que é a pressão alta? Então, você imagina que o nosso coração ele tem que trabalhar ali com uma pressão de 12/8, ou até abaixo de 12/8. Mas ao invés de este 12/8 ali batendo na parede do nosso coração, você está com a pressão lá de 160/90.000 de mercúrio. Ou seja, está uma pressão bem mais elevada ali na parede do coração. O que vai acontecer a longo prazo, né, com essa pressão batendo ali bem mais forte do que deveria? Porque o coração ele pode começar a dilatar. Porque o nosso coração é o músculo, e aquele músculo que está sobrecarregado, ele pode começar a dilatar. E depois que ele dilata ali ao longo de anos, ao longo de décadas, ele vai perder a força de contração, e você pode evoluir para a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Então, o nosso músculo ele está preparado para passar ali uma pressão de 12, quando o coração está contraindo, e de 8, né? É o 12/8 que a gente fala. Mas, na verdade, é o 120/80. Qualquer pressão acima de 120/80.000 de mercúrio começa a sobrecarregar ali o coração, e nas nossas artérias é a mesma coisa. Você imagina ali que a gente tem as nossas artérias. As artérias são os vasos que levam o sangue do coração para todo o nosso corpo. Você imagina então que é para passar ali uma pressão de 120/80.000 de mercúrio, só que ao invés disso, não. Você está passando ali com uma pressão de 150/90. O que vai acontecer? Você vai sobrecarregar aquele endotélio, que é a camada que cobre ali as artérias. Vai acelerar o processo da aterosclerose, porque você vai sobrecarregar, causar uma maior pressão ali no endotélio, facilitando o acúmulo de gordura, acelerando todo aquele processo inflamatório, que é o processo da aterosclerose. Então, sobrecarregando o coração, dilatando, aumentando de tamanho e atuando ali nos vasos, lesionando os vasos, ali lesionando as nossas artérias mais rapidamente. E não só no coração, não só nos vasos. Você imagina agora essa sobrecarga de pressão atuando sobre os nossos rins. O que vai acontecer? Você vai começar a perder as células renais por sobrecarga ali de pressão naquelas células. E a gente sabe que o rim é o órgão responsável pelo controle da pressão. Uma vez que você sobrecarrega e você lesiona o rim, ele vai perdendo a sua eficiência, vai perdendo a tua capacidade de controlar melhor a hipertensão arterial e vai virando uma bola de neve. Não funciona bem, a pressão aumenta, a pressão aumentada sobrecarrega o rim em lesionado, a pressão aumenta e por aí vai, né? Então, a hipertensão, olha aí quanta coisa ruim ela pode causar. Então, por isso que a hipertensão arterial, ela é responsável por 350.000 a 400.000 mortes todos os anos no Brasil. E por que a hipertensão arterial é tão negligenciada? Porque muita gente tem a pressão alta, mas não trata. Simplesmente porque a hipertensão arterial, ela não costuma dar sintomas. Então, você pode estar lá com a pressão de 20/12, você não vai sentir absolutamente nada. Pressões arteriais sistólicas acima de 180 até podem levar a uma leve dor na nuca, mas você não vai sentir nada demais. Então, por isso, geralmente para aquele paciente que não se cuida, geralmente é o machado. Então, ele foi na farmácia por curiosidade, aferir a pressão e estava alta. Ou foi em outro médico lá aferir a pressão, ele viu que estava elevada e encaminhou para o cardiologista. Ou estava lá no vizinho por curiosidade, né, mede aí minha pressão, e viu lá que estava
160/90. Então, se sua pressão estiver elevada, o que você vai fazer? A primeira coisa lógica é procurar um cardiologista. O cardiologista é o médico que cuida de hipertensão arterial. É lógico que tem outras especialidades que podem também, endócrina ou clínico geral, mas o especialista mesmo em cuidado de hipertensão é o cardiologista. Então você mediu a sua pressão, todo mundo aí deveria aferir a pressão. Você mediu a pressão e ela deu acima de 14/9, deu acima de 140/90 ppm de mercúrio. Procure um bom cardiologista para te investigar e para te acompanhar. A hipertensão arterial, ela tem inúmeros tratamentos eficazes que vão desde mudança do estilo de vida. Então, se você melhora a sua alimentação, se você come menos carnes processadas, alimentos ricos em potássio, pobres em sódio, aquela dieta DASH que eu sempre falo, né? Vocês procuram aí dieta DASH, que é dieta específica para o hipertenso, você consegue reduzir a hipertensão arterial. Quando você faz exercício físico de forma regular e consistente, você consegue também reduzir a sua pressão arterial. Quando você é obeso e você consegue perder peso, você reduz também a sua pressão arterial. Inclusive, isso eu vejo muito no consultório, pacientes obesos mórbidos, que são submetidos à gastroplastia, que é a redução do estômago, e depois a gente consegue suspender ali 3, 4 medicamentos de pressão, mais 2, 3 medicamentos para o diabetes, porque ele deixa de ser hipertenso, porque ele deixa de ser diabético. Então, o obeso, ele tem um grande benefício ali quando ele consegue perder peso. E aí a gente consegue regular a pressão. E quando o tratamento não farmacológico ele não é o suficiente para manter a pressão dentro do normal, a gente tem as medicações, né? Então, temos os inibidores da ECA, temos os bloqueadores do receptor de angiotensina, temos os bloqueadores dos canais de cálcio, os poupadores de mineralocorticoides, vamos supor, poupadores de potássio, a gente tem os diuréticos, e por aí vai. É uma gama inúmera de medicamentos que são eficazes no controle da pressão, na melhora da qualidade de vida do paciente, no aumento da sobrevida daquele paciente. Por que a gente trata, então, e a gente reduz a pressão de 14/9 para 12/8? Porque a gente sabe que aqueles pacientes que mantêm níveis mantidos elevados acima de 140/90 morrem muito mais do que aqueles que têm a pressão ali de 120/80. Por isso que a classificação é a pressão ótima. Pressões abaixo de 120 metros de mercúrio por 80 metros de mercúrio. Entre 120/80 e 130/85. A gente considera uma faixa ainda dentro do normal. Entre 130 de mercúrio sistólica e 85 de mercúrio diastólica, até o 14/9, que é o 140/90. A gente considera uma pressão arterial limítrofe e acima de 14/9. Aí sim é o paciente realmente hipertenso. Porque você está falando que a pressão tem que ficar abaixo de 12/8 e tem que ficar abaixo de 12/8 mesmo, porque pressões abaixo de 12/8 mostraram ali melhor proteção cardiovascular a longo prazo. Cada medicamento, então, atuando em uma região diferente do corpo para fazer com que a tua pressão, então, no final, fique próximo ali de 12/8 ou até abaixo de 12/8. E o que a alta mal controlada, então, pode ocasionar além da influência cardíaca, além do processo da aterosclerose? Na verdade, esse processo da aterosclerose que ocorre, né? Esse aceleramento do processo da aterosclerose vai fazer o quê? Vai aumentar o risco de infarto, porque o infarto nada mais é do que a oclusão completa daquela artéria da coronária, né? Aquelas a gente tem 3 artérias principais aqui que irrigam o coração, e aí você tem um aceleramento do processo da aterosclerose pela hipertensão, até que a placa de gordura vai, estabiliza, entope. E aí você tem um infarto agudo do miocárdio. Se isso acontece no cérebro, você vai ter o derrame cerebral. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as maiores responsáveis, né? Pelas mortes não só do Brasil, mas as mortes de todo mundo. Mas então é isso, pessoal. Descobriu que você é hipertenso? É agendar uma consulta com o cardiologista, né? Ele vai avaliar, vai ver se você precisa de medicamento, vai te dar todas as orientações com relação à dieta, exercício físico, perda de peso,
Até que questão do sono. Se você não dorme bem, você tem uma maior probabilidade de ser hipertenso. Se você tem uma vida muito estressante, você tem uma maior probabilidade de ser hipertenso. Então, o recado de hoje é esse. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui embaixo que eu vou ler e depois vou fazer novos vídeos baseado no que vocês me deixaram aqui nas mensagens. Não esquece de dar o like também, de compartilhar o vídeo. Quando você compartilha, daí a gente ajuda a salvar mais uma vida. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima.